Olá, tudo bem? Para essa questão eu já fiz o desenho aqui, que estava no próprio enunciado, com o ângulo θ, ele só nos dá esse ângulozinho aqui, e as três forças que são traçadas. Nós temos a força peso, que é vertical para baixo, sempre vertical para baixo. A força de atrito, que é paralela ao plano, ou seja, ela é na mesma direção em que o plano está. E temos a força normal. A força normal sempre faz 90 graus com a direção do plano, tudo bem? Então, se a gente tem a força de atrito aqui no mesmo sentido do plano, e a gente tem a força normal fazendo 90 graus com o plano, então a gente já sabe que aqui vai existir 90 graus, porque a força de atrito está na mesma direção e a força normal está perpendicular, fazendo 90 graus. Então, aqui é 90 graus. Antes disso, é muito importante da gente lembrar de uma propriedade da matemática que se chama reta transversal e as suas paralelas. Quando a gente tem duas retas paralelas e tem uma transversal cortando elas, os ângulos opostos serão iguais. Fiz uma pequena demonstração aqui, ó. Esse ângulo é oposto a esse, então eles vão ter o mesmo valor. Contudo, se eu considerasse, por exemplo, esse ângulo aqui e chamasse de alfa, esse ângulo que existiria aqui seria o mesmo valor, entendeu? É sempre nessa lógica, os ângulos que se opõem são iguais, a mesma lógica para os ângulos que estão aqui fora. E a gente também tem outra propriedade, que é quando as retas se cortam. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho essas duas retas se cortando, e o ângulo entre elas é de θ. No vértice oposto, ó, veja que aqui eles são dois opostos. Aqui, ó, eu também vou ter θ, tudo bem? Os dois ângulos que elas fazem entre si são iguais. E da mesma forma, como aqui eu tenho alfa, aqui eu também teria alfa. Tá? São algumas propriedades da matemática que são muito essenciais para a gente conseguir resolver essa questão. Veja que aqui, ó, foi traçada uma reta horizontal, que ela é paralela a essa reta aqui do plano, tudo bem? Então, veja, a gente tem duas retas paralelas e uma transversal. Os ângulos opostos são iguais, tudo bem? Então, ó, esse ângulo θ que eu vou ter aqui vai ser igual ao ângulo que eu vou ter aqui, percebeu? Ó, eu dei uma ampliada aqui para a gente ver. O ângulo θ que eu tenho aqui, formando com a reta do plano, a reta transversal, é igual ao ângulo que eu tenho aqui, formando com a transversal. A mesma situação aqui, ó. Esse ângulo aqui, o ângulo lá. O ângulo θ aqui e o ângulo θ aqui. Tá ok? Então, aqui eu tenho o ângulo θ. Percebeu? Aí agora a gente vai fazer uma associação de triângulos, ó. Como o peso ele é vertical para baixo, ele faz 90 graus com a reta horizontal. Reta vertical e reta horizontal são perpendiculares, elas têm 90 graus entre si. Então, ali eu tenho 90 graus. Além disso, como a reta aqui da força de atrito, ela é no mesmo sentido desse plano, ela vai fazer 90 graus aqui com essa. Porque como é um quadradinho, aqui tem 90 graus ao todo, então aqui também é 90 graus, tá bom? A força de atrito, ela faz 90 graus aqui, porque ela tá no mesmo sentido dessa reta. Se aqui, como é um quadradinho, né, um retângulo, aqui tudo eu tenho 90 graus. Aqui eu já tenho θ, então aqui falta 90 menos θ. Aí agora olha esse triângulo rosinha aqui que eu tenho. Eu sei do ângulo de 90 graus, eu sei do ângulo que aqui é 90 graus menos θ, e falta eu descobrir qual é o ângulo que forma aqui, que no caso eu ainda não sei que é o θ, então eu posso chamar de x. E como todo triângulo, a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. 90 mais 90, 180. Passa para lá subtraindo, fica 0. Então, menos θ mais x é igual a 180 graus menos 180 graus, que é igual a 0.
Então, se eu passo o θ para cá, né, ele muda o sinal e eu tenho que o ângulo x aqui que eu queria descobrir é θ. E assim eu descubro que o ângulo que a força de atrito faz com essa horizontal é θ. Como eu sei que aqui, ó, horizontal, vertical, tudo bem? Eu tracei uma reta vertical. Elas têm 90 graus entre si. Então, como aqui eu tenho θ, aqui eu tenho 90 menos θ, tudo bem? E daí a gente analisa o outro 90 graus que existe, que é entre a força de atrito e a força normal. Como a força de atrito está na mesma direção do plano e a força normal é sempre perpendicular ao plano, elas formam 90 graus. Aqui eu já tenho 90 graus menos θ. Então, para que a soma forme 90 graus, eu preciso de θ. E assim eu descubro o valor de θ entre a normal e a vertical. E daí eu trouxe aqui para o lado o desenho dessas duas, ó. A força de atrito forma um ângulo θ com a horizontal e a força normal forma um ângulo θ com a vertical. Depois, ó, eu só empurrei aqui o φ y para formar um triângulo e o nx para cima para formar esse triângulo. E daí você faz as relações. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Aqui embaixo a mesma coisa. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa e cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. E assim você tem todos os ângulos, tudo bem?